Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 695 do projeto Bíblia para Iniciantes. E conforme eu falei no áudio passado, nós vamos começar hoje os deveres espirituais. Já falamos sobre os deveres sociais, tudo isso no tema de como agradar a Deus. Como nós podemos fazer, o que nós devemos fazer para agradar esse Deus tão maravilhoso, esse Pai tão amoroso, que merece o nosso melhor, concorda? Então, se você concorda comigo, presta atenção. O que Deus quer que nós façamos nessa parte espiritual. Amém? Então, estamos no capítulo 13 de Hebreus. Vamos, três versículos apenas. Não quero ter pressa, quero ficar bem, extrair o máximo dessa palavra, desses 3 versículos, e que possamos refletir nesse dia de hoje a respeito desses 3 versículos poderosos. Olha só, o versículo 7, vou ler aqui na versão NTLH, diz assim: lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Uau! Olha que importante é nós termos modelos, referências, pessoas as quais nós podemos olhar para elas, para essas pessoas, como modelos, como nós podemos imitá-las, a fé dessas pessoas. Olha só, imitem a fé que essas pessoas tinham, que esses líderes tinham. E quando a gente fala aqui, quando o autor fala, lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês, eu vou colocar aqui 2 formas de interpretação, tá? E eu creio que as 2 formas são muito válidas. A primeira é, primeiros líderes podem ser as pessoas lá de trás, os líderes lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, esses líderes que já passaram, que já vinham anunciando a mensagem de Deus, os profetas lá de trás. Nós podemos pegar o exemplo do capítulo 11 de Hebreus, onde nós temos ali 19 modelos. Nós já falamos sobre isso nesse estudo dos heróis da fé. 19 modelos de heróis, pessoas ou grupos, pessoas individuais, indivíduos ou grupos que nos mostraram como nós devemos usar a nossa fé para o quê? Agradar a Deus. Lembra Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. E essas pessoas, esses heróis, começando por Abel, tá? E terminando pelos profetas, começando por Abel, todos eles nos ensinam a demonstrar a nossa fé de uma forma plena, de uma forma poderosa. Então, nós devemos lembrar desses líderes, lembrar dessas pessoas, estudar essas pessoas, modelar essas pessoas, esses heróis, esses primeiros líderes. Então, essa é a primeira forma de interpretar, olhar para essas pessoas que já passaram e já morreram, porque inclusive ele continua falando, né? Pensem como eles viveram e morreram. Então, aqui esse e morreram já dá uma dica, olha, até as pessoas que morreram, até esses líderes, talvez que você nem veio a conhecer pessoalmente, mas imitem a fé que eles tiveram. E a outra forma de interpretar são os líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus diretamente a você. Aquela pessoa que falou de Deus para você a primeira vez.
É aquela pessoa que foi usada por Deus para trazer algo de novo para você. Aquela pessoa que você olhou e falou, cara, esse cara tem uma coisa diferente, essa pessoa tem uma coisa diferente, essa mulher tem uma coisa diferente dentro dela, uma alegria que eu nunca achei no mundo. E aí você vai atraído por isso, e essa pessoa, ela também é uma referência para você, né? Espero que essa pessoa não tenha se desviado, como os meus líderes, né, não se desviaram, graças a Deus. Né, eu tenho aqui uma gratidão incrível ao Tiago Batella, que me fez um convite, que me levou, que aquela conversa que eu tive a primeira vez com ele, ele falando, né, um pouquinho sobre o que ele estava vivendo, a paz que ele estava sentindo, me atraiu a isso. O Marco Osório, que foi o primeiro líder, onde eu sentei ali no apartamento dele, ouvindo a palavra de Deus de uma forma tão gostosa, tão descontraída. Hoje ele está lá no Canadá, até hoje ele é um grande amigo meu. Inclusive eu tenho um grupo que eu chamei de Conselho de Anciãos. O Tiago Batella está nesse grupo, o Marco Osório está nesse grupo, né? Os meus 2 primeiros líderes. Está também o pastor Gustavo Gomes, uau, um homem incrível, um grande líder, uma grande referência até hoje. E está também o bispo João Carlos, né? Que é um grande amigo que Deus me deu. E também são 4 pessoas que até hoje eu estou em contato, imitando, me aconselhando. Como é importante isso nas nossas vidas. Como é importante. Nós precisamos de referências, nós precisamos de amigos sábios, nós precisamos de pessoas que nos ensinem até hoje. Amém? Eu compartilhei na minha lista de transmissão no WhatsApp um vídeo com um testemunho de um casal de pastores do Canadá. Bob... Bom, depois eu me lembro o nome direito, eu não me lembro agora. Mas esse casal, principalmente o homem, ele me deu um grande exemplo nesse sentido. O que acontece? Olha que forte. A esposa, depois de 17 anos de casados, eles estavam super bem, ministerialmente, ela caiu. Ela traiu ele com uma pessoa que ia na célula. Olha só, gente, que coisa maluca, né? O cara começou a falar, elogiar ela e o marido muito ativo na igreja e fazendo muita coisa, e o marido não tinha os olhos para a esposa como esse cara começou a ter, era um latino, parece que mexicano, e ela lá, e ela achando que nunca ia dar em nada, não, que ela estava evangelizando, que não tinha problema nenhum. Resultado, ela não vigiou, caiu, teve durante uma semana um relacionamento, inclusive íntimo, com ele, e ela sentiu de Deus de confessar isso para o marido. E aí ela confessou. O marido não sabia o que fazer. O marido entrou em parafuso, ele não sabia como reagir. E sabe o que ele fez? Ele ligou para o líder espiritual dele. Ele ligou. E esse líder espiritual falou assim, olha, não faça nada, venha para cá, você e a sua esposa, venham os 2 para cá urgentemente. Ele morava em outra cidade e esse cara foi para lá. Ele não sabia se dormia na mesma cama, se já saía de casa, se ele estava tão confuso, ele não sabia, ele ficou assim, completamente sem chão. Quando chegou lá, aquele líder, ele falou várias coisas que ele não queria escutar. Ele conversou com o casal, conversou com ela e depois conversou só com ele, com o marido que foi traído. E ele falou, olha, você é um cristão. Ela te confessou, ela te pediu perdão, você vai perdoar. E ele falou tudo aquilo que estava na Bíblia. E que o pastor sabia que estava na Bíblia, que era Deus, né? Só que naquela situação a pessoa perde o chão. Ele precisava de alguém que fosse boca de Deus na vida dele naquele momento. E aquele cara, ele falou tudo o que era muito duro para ele ouvir, muito, caramba, mas eu tenho que fazer isso? Tem. Agora que Deus está te provando se você realmente é um verdadeiro cristão ou não. E ele foi e cumpriu. Perdoou, foi um processo.
né? Lógico. Inclusive, logo depois disso, desse aconselhamento, uma semana depois, ela veio com uma bomba ainda maior, porque desse relacionamento íntimo que ela teve com esse cara, surgiu uma gravidez. E sabe o que esse cara fez? O marido dela, o marido traído, ele falou: esse filho vai ter o meu nome. Eles já tinham 4 filhos. E esse filho, filho da traição, ele colocou o nome dele para que esse filho nunca passasse pela cabeça que ele não era amado. Gente, isso é uma história, eu fico todo arrepiado só de contar. E olha, e isso foi possível por causa de um líder que foi usado para ser boca de Deus na vida dele. Como é importante nós termos líderes maravilhosos. É ou não é, gente? Uau, que história. Depois, se você tiver interesse, fala comigo. Manda um WhatsApp, eu mando para você. 61, né, 99211-5964, para quem está ouvindo no Spotify ou no YouTube, enfim. Vou ter um prazer de enviar essa história. Só que só tem esse relato em inglês, tá? Não tem tradução, não tem legenda. Bom, continuando aqui, no versículo 8, o autor fala aqui: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, olha só, por mais que seja importante os nossos líderes, as nossas referências humanas, sempre a Bíblia traz, sempre depois que fala disso, né? Depois que falou em Hebreus 11 de todos os heróis da fé, no capítulo 12 começa: Jesus Cristo é a maior referência, é o maior modelo, é quem nós devemos imitar. Então, por mais que tenhamos líderes maravilhosos, nós nunca devemos perder o alvo de vista. O nosso alvo é Jesus, o nosso maior modelo é Jesus, a nossa maior referência é Jesus. Tá bom? Homens são maravilhosos, líderes são incríveis, são importantes, tá? Mas Jesus não pode sair do nosso radar, não pode sair do nosso foco. Ele tem que ser o nosso foco. Porque tudo aquilo que estiver em desalinho com ele, ou com a palavra de Deus, ou com aquilo que ele pregou, nós não podemos receber isso, por mais que seja de um líder que nós admiremos. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, por isso a importância de nós conhecermos Deus, por isso a importância de nós conhecermos Jesus. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? A ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E ele falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Versículo 9. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. O que ele quer dizer aqui? Gente, a gente precisa de um relacionamento com Deus. Nós precisamos estar conectados diretamente a Deus. Os ensinamentos têm que ser de Jesus, têm que ser de Deus, têm que ser do Espírito Santo. Não vamos nos ater a regrinhas, doutrinas, isso, aquilo. Ei, olha só, obediência sobre alimentos. Pode isso, não pode isso, pode aquilo. Isso já passou. Isso foi na antiga aliança, no Velho Testamento, na velha aliança. Era necessário para aquela época, foi bênção para aquela época. Jesus veio e trouxe uma nova aliança. Entende? Todo o sacrifício já foi feito por Jesus. Agora nós só precisamos receber esse Jesus como Senhor e Salvador. Nós só precisamos buscar esse Jesus e esse relacionamento com o Pai através de Jesus. Porque essas regras não têm ajudado as pessoas hoje em dia. Não ajudam. Muito pelo contrário. Podem ser até uma pedra de tropeço. Amém? O caminho certo, olha, não saiamos do caminho. Esses ensinamentos estranhos tiram vocês do caminho. E o caminho quem é? Jesus. O caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus a Filipe. Amém? Então vamos ficar por aqui.
Vamos lembrar dos nossos líderes, aqueles lá de trás que já morreram e os que foram usados por Deus. Vamos imitar a fé dessas pessoas. Lembra dos heróis da fé? Começando por Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara. Vocês sabem a ordem, né? E aí vai. E principalmente, vamos imitar Jesus. Nosso foco, nosso alvo é Jesus. Amém? E não nos deixemos enganar por esses ensinamentos, essas doutrinas, essas regrinhas, tá? Isso não leva a nada. Então é isso. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por mais esta palavra maravilhosa, por mais esse ensinamento poderoso. Que nós possamos meditar nisso, que nós possamos viver isso, que nós possamos olhar para Ti, Jesus. Que o Senhor, que é o nosso único Senhor, nosso Salvador, seja a nossa maior referência, o nosso maior modelo. Que possamos colocar toda a nossa confiança em Ti. E que possamos também lembrar da fé, dos heróis da fé, das pessoas que passaram e das pessoas de hoje, nossos líderes atuais, que têm demonstrado essa fé de uma forma poderosa. Que possamos imitar essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.